querido estudante, estamos aqui para uma reunião online pelo Meet. Estamos eu e a Cristiana e nós estaremos gravando essa aula para você que não pôde estar conosco, ter a oportunidade de ver o que aconteceu aqui. Então, boa noite, Cristiana. Boa noite, professor. Estou exibindo aqui a apostila de matemática. Vou estar apresentando aqui, depois a gente vai também usar o quadro. Tem um quadrinho aqui que eu consigo usar, fazer as continhas. Então, nós vamos ver aqui, a proposta da aula de hoje é ver a aula 1 e a aula 2, que é o conteúdo que a gente, até agora, é o conteúdo que a gente viu aí, está nas atividades lá, na área de atividade, né? Está lá disponível. Se você é aluno do NEJA 3, eu peço que você faça lá as atividades, tá? Pode fazer depois dessa aula aqui, não tem problema não. A gente vai acabar vendo algumas respostas aqui, mas você pode mesmo assim estar entregando que eu estou aceitando a resposta. E você, Cristiano, quando você vê as respostas, se você que já entregou a atividade, você vai poder refazer se quiser, tá? Você vê alguma resposta aí que você viu que você colocou lá que não é a resposta certa, você pode reenviar, que eu sempre vou considerar o seu último envio. Tá bom. Isso vale para qualquer aluno. Se você enviar uma atividade, vou estar mostrando como é que é a atividade aqui depois da explanação da aula, e você achar que deve mudar a resposta, você pode enviar de novo. Eu vou sempre considerar o seu último envio. Tá? Mesmo que você tenha acertado. Aí, no caso, a gente vai revelar as respostas aqui, mas futuramente, quando você estiver fazendo atividade e não ficar disponível a correção antes do prazo final, no caso agora não tem prazo ainda, mas futuramente vai ter um prazo. Aí você, até o prazo final, você pode enviar resposta, só que eu vou sempre considerar sua última resposta. Mesmo que você estava certo, mudou para errada, eu vou sempre considerar que você quis mudar. Então, você vai enviar, pode mudar a resposta, mas eu vou sempre considerar a última, independente se você acertou ou não, tá? Tá bom. Então, a aula 1 fala sobre conjuntos, né? Aí tem um texto para vocês lerem. Esse texto, em casa, vocês vão ler, não tem explicação. Então, agora eu vou dar uma explicação sobre o que está escrito aqui. Começa definindo o conjunto. O conjunto, tem um texto aqui que você pode ler, mas definição de conjunto são agrupamentos, né? Nós entendemos que conjuntos são agrupamentos de elementos que têm alguma propriedade em comum. A palavra é meio difícil, né? Mas, em outras palavras, conjunto é um agrupamento de elementos. Estou falando palavras muito matemáticas, né? Elementos, agrupamentos, mas conjunto é uma reunião de coisas que têm algo em comum, né? Por exemplo, conjunto dos estados do Brasil. Aí nós podemos enumerar todos os estados do Brasil. Esses estados nós conhecemos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados do Brasil juntos formam um conjunto que tem uma característica em comum, que tem algo em comum. O que ele tem em comum? É um estado do Brasil. E na matemática, a gente costuma escrever esses conjuntos entre chaves. Tá? Aqui colocou entre parênteses para começar a explicar, mas na prática mesmo, ó, aqui o primeiro exemplo, ele colocou entre chaves a notação matemática mesmo. A notação matemática de conjunto é essa. O nome do conjunto normalmente é uma letra do nosso alfabeto e ela é maiúscula. Sim. Tá? Aí você coloca uma letra qualquer, igual, e aí coloca os elementos entre chaves. Tá? Esse primeiro caractere aqui é chave. Então, abriu a chave, colocou os elementos separados por vírgula, fechou a chave. Os elementos são aqueles que pertencem ao conjunto. No caso aqui, os elementos são vogais, né? E esse V aqui para o nome do conjunto é sugestivo, é o conjunto das vogais. Não é obrigado vogais tem que ser com V, não é obrigado, mas sempre que dá a gente coloca sugestivo, né? Normalmente os conjuntos nos exemplos, nos exercícios, é A e B, A, B, C, D. Está escrito aqui no texto aqui, ó. Geralmente utilizamos letras maiúsculas. A, B, ele colocou entre parênteses porque aqui ainda não é
a notação de conjunto, ele está só botando entre parênteses como se fosse um texto de português mesmo. A gente coloca uma informação entre parênteses. E os elementos do conjunto, a gente coloca, quando é letra, a gente coloca minúsculo. Então, a gente vai sempre usar essa linguagem. Os participantes do conjunto são chamados de elementos. Tá? E tem 3 formas de você escrever um conjunto. Essa forma que eu falei, que é uma forma, enumerando os elementos, a gente fala, enumerando. A gente coloca elemento por elemento e fecha a chave. Então, é um conjunto, no caso aqui, ele termina, né? Ele é finito. Existem várias nomenclaturas para caracterizar os conjuntos. A gente vai vendo isso ao longo da aula. Essa segunda forma aqui, tá vendo? 2, já é a segunda forma de você escrever um conjunto. Sim. A setinha do mouse aparece para você aí? Sim, tá aparecendo. Ah, beleza. Então, o conjunto aqui em cima é o 1. Tá escrito aqui, ó. Por extensão. Sim. Eu costumo falar que enumerando os elementos. É por extensão que se fala a rigor. Por compreensão, eu costumo falar por escrevendo uma propriedade. Como assim? Ó, esse conjunto aqui é o mesmo conjunto que está em cima. Os elementos dele continuam sendo A, E, I, O, U. Só que ele está escrito tal que, né? através de uma propriedade. Isso, esse tal que é só essa barrinha aqui, ó. Isso. Então aqui está escrito X, generalizando. X na matemática é uma incógnita, né? Ele simboliza qualquer coisa. Ele simboliza normalmente um valor desconhecido. Determine o valor de X. Ele é desconhecido, você calcula e acha o valor dele. O valor explícito, né? Sim. Então, o X aqui, ele está simbolizando uma indeterminação. É alguma coisa. Aí, tal que... Aí vem a propriedade. Aí vai classificar esse conjunto. X, tal que X é vogal. Pronto, você classificou aquele X. O X pode ser qualquer coisa. Tal que, ou seja, só que ele é uma vogal. Esse X é uma vogal. Então, aí você classifica esse X. Esse X só pode ser essas letras que estão aqui em cima, que são as vogais que nós temos. X não pode ser nenhuma outra letra, a não ser essas que estão aqui em cima. Então, é só mais uma forma de você escrever o mesmo conjunto, simbolizar o mesmo conjunto. Você pode simbolizar ele enumerando os elementos, que é por extensão, ou você pode simbolizar ele destacando a propriedade que é comum aos elementos daquele conjunto, que no caso aqui é ser vogal. Sim. E para terminar, por diagrama. Esse é o famoso diagrama de Venn. Você faz um lugar fechado, uma linha fechada, né? Não precisa ser uma circunferência perfeita, mas é uma linha fechada. E lá dentro você coloca os elementos, né? Ele coloca um pontinho e o elemento do lado do ponto. Um pontinho e elemento do lado do ponto. E aí você também tem uma forma de representar o mesmo conjunto, que é o conjunto das vogais. Então, é um mesmo conjunto simbolizado de 3 formas diferentes. Essa forma de diagrama é muito útil quando você está categorizando alguns conjuntos que têm interseção, união, a gente vai ver mais para frente. A gente costuma usar isso aqui como diagrama, para nos auxiliar na resposta. Tipo quando a gente vai fazer na matemática, a gente vai calcular o comprimento de um triângulo, aí a gente desenha um triângulo, coloca as medidas dos outros lados nas suas posições para nos ajudar. Esse diagrama aqui também nos ajuda a fazer algumas questões de conjunto. Tudo bem? Até agora? Tudo bem. Uhum. Muito bem, então, seguindo em frente aqui, a parte de classificação de alguns conjuntos que são importantes, né? Então, um conjunto vazio é aquele que não tem elementos. A gente representa assim, um zero cortado, ou abre chave, bota nada dentro, fecha chaves. É aquele conjunto que não tem elemento nenhum dentro.
Ele é importante porque ele entra em algumas contas aí, ele entra. E ele também é considerado. Assim como o zero existe é o algarismo que simboliza a ausência de valores, o conjunto vazio é o conjunto que simboliza a ausência de elementos. É o conjunto com a ausência de elementos, tá? Tá. Aí o conjunto, mas é importante destacar que não é. Deixa eu aqui abrir um quadrinho, que é importante destacar um negócio aqui agora. Ó, o conjunto vazio. Deixa eu ajustar minha mesa que ela está invertida aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. O conjunto vazio ele é simbolizado assim. Como é que tá dando erro aqui? Ou assim. Nunca assim. Ó. Isso que eu fiz aqui agora não pode. Bom? Tá. Porque colocando assim alguma questão vai ser considerado errado, né? E nem isso aqui, ó. Isso aqui é o conjunto com um elemento. O elemento é o logaritmo zero. Não é um conjunto vazio. Vazio é assim, ó. Tem nada dentro. O zero, apesar de simbolizar a ausência de valor, ele é um elemento. Ele é um símbolo. Ele é um algarismo. Qual é o conjunto dos algarismos indo-arábico? Que é o nosso... que a gente usa eles para o nosso sistema numérico. Oi, não entendi. Se eu perguntasse assim, qual é o conjunto dos algarismos indo-arábico? Que são os algarismos que a gente utiliza para compor nosso sistema numérico. A gente poderia colocar aqui 0... 0, 1, né? Isso. 2, 3, 4, 5 e 6, né? E vai embora, até o 9. Vai por diante, né? Até aqui, ó. Acho que até o 9 ou 10. Até o Ou vai 9. infinito. Até o 9, porque eu vou escrever para ficar mais claro, ó. Conjunto. Até o 9. Errado ali. Conjunto dos algarismos. No caso, indo-arábico. O nosso sistema numérico, ele é indo-arábico. O que significa? Por exemplo, o sistema numérico romano, vou abreviar, tá? Vou botar só romano. Ele tem outros algarismos, né? Diferente, né? Mas, na verdade, isso aqui já é uma composição desse com esse, né? O 10, ele já é uma composição do 1 com o 0. Sim. Não é? Você usa o 1 e o 0, mas os algarismos que nós utilizamos no nosso sistema numérico são só esses. A partir do 9, a gente volta a usar os algarismos que eu listei aqui, né? O 1 e o 0. O 11 é o 1 duas vezes, o 12 é o 1 e o 2. Então, só com esses algarismos aqui, eu posso compor qualquer número. Não é verdade? Verdade. Então, a ideia é essa. O que eu quis passar agora foi essa. Agora eu vou
Vou apresentar aqui a tela da apostila. Então, o conjunto unitário, já dei um exemplo lá, é o conjunto que apresenta um único elemento. Então, aquele conjunto que eu desenhei lá com zero dentro é um conjunto unitário que só tem zero. Não é o conjunto que tem o elemento 1, é o conjunto que só tem um elemento. Por exemplo, o conjunto dos professores de matemática do NEJA 3. Quantas pessoas fazem parte desse conjunto? 3. Do NEJA 3. Do NEJA 3? É. Quantos professores de matemática tem no NEJA 3? 1. Só tem um, né? É. Então, é um conjunto unitário. Sim. Só tem um elemento. Não é o conjunto que tem o número 1 como elemento. É o conjunto que tem um elemento. Somente um. Só tem um. Conjunto dos professores de química, do NEJA 3. Só tem um também. Só tem um. E conjunto dos professores de física, do NEJA 3? Um também. Tem? Oi? Conjunto dos professores de física, do NEJA 3? Física? É. Nenhum. Nenhum. É um conjunto vazio. Isso. É esse conjunto aqui, ó, conjunto vazio. Isso. Já o conjunto dos professores do NEJA 3 é mais de um elemento, né? Tem vários. Tem vários. Então, conjunto é isso, é você agrupar elementos que satisfazem uma propriedade comum. Vai ter casos que não tem ninguém que satisfaça essa propriedade, vai ser o conjunto vazio. Vão ter casos que só um elemento satisfaz as propriedades, vai ser o conjunto unitário. Uhum. E vai ter conjunto com mais de um elemento, que aí não recebe um nome importante, não é um conjunto classificado aqui nessa seção. A gente vai falar só de alguns especificamente, né? Uhum. Em geral, a maioria tem mais de um elemento. E o terceiro que menciona aqui é o conjunto universo, que a gente fala que é o maior conjunto possível. O universo é o maior lugar possível. Mesma coisa aqui no conjunto. O conjunto é o maior conjunto possível. A gente chama de conjunto universo. Aí aqui está classificando que é o conjunto de onde são retiradas as soluções de um determinado problema. É claro que no conjunto universo da matemática, a gente, dependendo da situação, nosso universo vai ser algo mais restrito do que o universo todo. Vai ter questões que não vai fazer sentido você considerar tudo que existe. Mas vai estar restrito ao maior possível. Por exemplo, o conjunto dos números, quando a gente fala de conjunto numérico, a gente fala dos números numéricos. A maior que tem é o conjunto dos números reais. Isso sem falar o complexo, né? O maior de todos é o complexo. Então, nesse caso, o conjunto universo são os números complexos, porque eles envolvem todos os números que existem. Os reais, os naturais, os inteiros. Então, quando estou falando de conjunto numérico, não faz sentido eu falar conjunto de frutas, conjunto de disciplinas, conjunto de time de futebol. Apesar de existirem, nesse caso, nesse problema específico, nosso conjunto universo nem considera isso. A gente já está restrito a um campo de estudo. A gente vai vendo isso com calma ao longo do tempo, mas é bom só saber que mencionou uma hora do curso, né? E em quarto aqui é a relação de pertinência. Então, esse símbolozinho, esse Ezinho aqui é um símbolo. E esse Ezinho cortado. Pertence e não pertence. Não pertence, é. Esse símbolo relaciona elemento com conjunto. Você pegou aula comigo disso aí no NEJA 1, NEJA 2? Não. Eu fiz o segundo regular. Ah, sim, é verdade. Fiz o primeiro regular e o segundo irregular também. Ah, então você chegou a ver isso comigo, não viu? Sim. Esse assunto? Viu, né? Acho que, se eu não me engano, foi no segundo ano. Foi no primeiro. Primeiro? É uma coisa assim. Foi no primeiro ano. Aí você chegou a ver comigo isso. Isso. No segundo ano, a gente já começou falando de equação exponencial, logaritmo. Depois foi matrizes.
Isso. Sequência numérica. Deixa isso quieto, a gente vai voltar a ver isso de novo, porque você está fazendo no dia 3, dia 3 vai voltar um pouquinho esse assunto aí, Tá. quando a gente terminar essa revisão aqui. Aí aqui tem um exemplo, ó. Dado o conjunto A, aí o conjunto A foi esse conjunto com esses elementos que estão aqui relacionados. É enumerado. 1, 2, 3 e 4. Ele está na forma, na primeira forma que a gente viu lá. Está na forma por extensão. Quando Sim. você coloca eles dentro de parênteses separado por vírgula. É a forma mais fácil de você fazer um exercício, tá? Às vezes ele vem assim, ó, por compreensão, aí você tem que passar para a forma por extensão para poder fazer o exercício, senão você não faz. Tá. Então, ele já veio facilitado para a gente, se ele está assim nessa forma, porque vai facilitar para a gente. Aí pergunta, podemos afirmar que um pertence ao conjunto A? Aí você vê, ó, um daqui dentro. Exemplo de dado conjunto A. O 1 pertence ao conjunto A. Você tem que ver se esse elemento 1 está dentro do conjunto A. Sim. Sim. Então a resposta certa é essa aqui. Pertence a A. Eu posso afirmar isso aqui está correto. Isso. O 7 não pertence ao conjunto A. Aí eu vou olhar. 11 também não. 11 também não. E 4 pertence. Está tudo certo, então. Isso aqui não é, achei que era um exercício, mas não é exercício, não. Está só afirmando, né, para explicar. Então está tudo certo aqui. Só um exemplo. Aí agora aparece outro símbolo. Esse C achatado aqui, ó. Chama-se estar contido. E não está contido. Contém, aí invertendo ele, é contém e não contém. Então é quase uma língua portuguesa essa aula aqui, né? Só você interpretar. Quando ele está apontado para a direita, está contido. Então aqui, por exemplo, 5, o conjunto, né? Aí, uma coisa que é importante. Esse símbolo aqui, pertence ou não pertence, relaciona elemento com conjunto. Esse símbolo está contido, não está contido, ele faz a mesma coisa, só que ele relaciona conjunto com conjunto. É só essa diferença. Eu nunca vou poder usar aqui pertence ou não pertence. E eu nunca vou poder usar aqui está contido ou não está contido. Mas a ideia é a mesma. Eu vou analisar aqui agora. Antes eu estava vendo se o elemento estava dentro do conjunto. Agora eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Eu vou ver se esse conjunto está dentro desse outro conjunto maior aqui. Quando que esse conjunto primeiro vai estar dentro do outro conjunto segundo? Se todos os elementos do primeiro conjunto pertencerem ao segundo conjunto, que é o que acontece aqui. Tanto 5 quanto 7 pertencem ao segundo conjunto. Então, eu posso afirmar que esse conjunto aqui, 5 e 7, está contido nesse conjunto maior aqui. Se tiver ao menos um elemento do primeiro conjunto que não pertence ao segundo conjunto, então ele não está contido. A gente coloca vou dar um cortezinho aqui, que nem está aqui embaixo. Ó. O 2, ele pertence ao segundo conjunto também. Sim. O 3, ele não pertence ao segundo conjunto. Apesar do 4 pertencer, o fato de não ter o 3 aqui, eu já afirmo que não está contido. E aqui, esse exemplo do meio aqui, o símbolo está invertido. Então, é o contém aqui, ó. Então, a leitura é a mesma, só que eu só inverto, se eu invertir o símbolo, eu inverto a ordem também. Agora, para eu falar que esse conjunto maior contém o outro, eu tenho que ver se esse conjunto maior tem todos os elementos do outro conjunto. Como isso acontece aqui, esse conjunto maior contém
esse conjunto menor. Então, resumindo, pertence ou não pertence, relaciona elemento com conjunto. Aqui está só o A, mas eu poderia escrever isso tudo aqui também se eu quisesse. Ó. Vai ficar igual ao outro lá, né? 1, 2, 3 e 4. É porque quando você nomeia um conjunto, você pode utilizar essa informação, você abrevia a escrita. Como é importante você observar os elementos do conjunto, aqui ele não colocou simplesmente, ele não chamou esse de A, depois chamou esse de B, e não colocou simplesmente A está contido em B. Ele preferiu não nomear os conjuntos e colocar para você visualizar os elementos que estão ali dentro. Mas aqui está contido, contém, não está contido e não contém, você vai usar para relacionar conjunto com conjunto. Professor? Oi? Ah, caiu. Caiu aí? Agora voltou. Caiu a minha imagem? Não, acho que é a internet que parou. Eu parei de falar só, mas... Ah, tá. Congelou? Isso. Não, eu tinha parado mesmo. É que eu queria ouvir você. Se você tinha alguma coisa para falar, tem alguma coisa para dizer? Não, não. Tá tudo bem até aí? Tá tudo bem. Até que essa matéria tá mais tranquila. Que bom. Ela é bem tranquila mesmo. Ela não tem conta, né? Só isso já anima, né? Já. Ter conta é quase uma interpretação de texto isso aqui. É quase português. É, Simbolizado. Usando verdade. símbolos. E essa matéria, ela dá para fazer, ela dá para aproveitar conhecimento de outras disciplinas, porque como você está falando de propriedade de conjunto, aí eu posso pedir assim, por exemplo, descreva o conjunto dos estados do Sudeste. Aí você, pô, tem que lembrar de geografia, porque para saber responder isso, tem que lembrar quem são os estados do Sudeste. Isso. Então, é uma matéria de matemática que dá para fazer uma ponte, a gente fala de uma transversalidade, né, de linguagem de professor, com outras disciplinas. É a hora que a gente pode fazer isso. Tem matéria que tem conteúdo que não, é só conta mesmo e você não tem para onde correr. Aí, seguindo em frente, né, vai falar agora de subconjuntos. Subconjunto é um conjunto que está contido em outro. Então, aqui eu posso afirmar que esse conjunto é subconjunto desse. Eu posso afirmar que esse conjunto é subconjunto desse, porque está dentro, né? Aqui está um diagrama ilustrando isso. O conjunto A está contido no conjunto B, porque o A está dentro do B. Todos os elementos do conjunto A pertencem, né? Agora falando de elementos, os elementos todos pertencem ao conjunto B. Então, através de diagrama, a gente faz assim: a região que representa o A está totalmente dentro da região que representa o conjunto B. Então, isso me indica que todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. E o conjunto B é maior que o A. Então, isso aqui me sugere que existem elementos que estão em B, mas não estão em A. Em outras palavras, A está contido em B, só que B não está contido em A, por sua vez. Porque nem todo elemento que pertence a B também pertence a A. Esse esquema aqui sugere que tem elementos na região mais cinza que não estão dentro da região do conjunto A. Tá? Tá. Aí aqui vem a fórmula que vai te dizer quantos subconjuntos exatos tem um conjunto, dado a quantidade de elementos desse conjunto. Essa fórmula é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto que eu quero determinar a quantidade do subconjunto. Então, como é que isso funciona? Tem um exemplo aqui. Suponha que eu tenho um conjunto B com esses 3 elementos. Eu vou determinar assim, ó, n e B entre parênteses, como conjunto das partes, o número das partes de B. Né?
No caso aqui, está chamando de número dos elementos de B. A gente fala cardinalidade. Tem outra forma de representar isso matematicamente, mas aqui na apostila está preferindo representar assim. Então, N de B vai dizer quantos elementos tem o conjunto B. A gente vai adotar essa simbologia aqui. Tem 3 elementos. Então, B terá, através da fórmula, 2 elevado a N, substituindo N por 3, 8 elementos. Tá? Esse N aqui, ó, é esse N aqui. Está entre parênteses B, porque é o número de elementos do conjunto B. A gente sempre vai colocar o nome do conjunto que eu estou me referindo aqui dentro. Pode ser só simbologia. Na prática, você pega o número de elementos e coloca no lugar de N. Então, vai ficar 2 elevado a 3. Vai ser sempre 2 na fórmula, tá? O que vai mudar só é o N. Esse número aqui, que fica aqui no expoente. E você vai calcular. 2 elevado a 3 é 8, porque você vai multiplicar 2 por ele mesmo 3 fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é 2 vezes 3, 6. Uhum. Aí você tem aqui relacionado todos essas 8 partes, esses 8 subconjuntos. Então, nesse conjunto B, eu tenho possibilidade de 8 subconjuntos. Sempre vai ter o conjunto vazio, como subconjunto de um conjunto dado. Então, primeiro é o vazio, depois é o conjunto só com o número 1, depois é um conjunto unitário só com o número 4, depois é outro conjunto unitário só com o número 6, aí depois eu posso fazer um conjunto com 1 e 4, aí depois eu posso fazer um conjunto com 1 e 6, aqui. Depois eu posso fazer um conjunto com 4 e 6, e para finalizar, eu posso fazer um conjunto com todos os elementos daquele conjunto dado. Então, considero que ele tem 8 subconjuntos possíveis. Detalhe que esse conjunto é ele mesmo. Então, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Mais para frente, a gente vai usar essa fórmula para calcular as coisas lá da atividade. Antes de dar prosseguimento aqui, porque esse aqui já acho que é assunto da atividade 2. Vou dar uma parada na explanação e vamos ver o exercício. Então, vou compartilhar a própria tela do Meet, que eu vou mudar aqui para atividades. Então, eu estou aqui no nossa plataforma, né? Mural, atividade, matemática, atividade 1, noção de conjunto. Só você entregou, ó. Eu tenho uma atividade entregue. Eu clico ali. Eu vou escrever qualquer coisa, para apertar aqui no próximo. Vamos olhar isso aqui. Essa é a atividade. Vou mudar aqui para o quadro. Tá aí, o conjunto A. Aqui, eu não usei aquela simbologia toda, não. Se eu poderia ter escrito o conjunto de acordo com a apostila, assim, ó. X, tal que X é número par. Né? Através da propriedade. Sim. Eu simplesmente coloquei números pares. É a mesma coisa. Eu não usei a simbologia que está na apostila, porque dificulta, né? Dificulta um pouco, né? Você simplesmente falar que é o conjunto dos números pares, você também entende, né? Uhum.
Aí, como é que eu posso representar esse conjunto? Aí tem as opções aqui, ó. A princípio, você repara que tem conjuntos que não tem os 3 pontinhos no final e tem conjunto que tem, né? Isso. Isso já diferencia um conjunto do outro. Por exemplo, os dois aqui, ó. Eles são conjuntos diferentes, porque enquanto o primeiro termina no elemento 6, tem só 4 elementos, Uhum. E o outro tem continuidade. o outro continua. E ele, aqui, essa reticência me sugere que ele é infinito. Infinito. Coloca-se alguns elementos só para você entender o padrão que eles estão seguindo, e aí coloca reticências. Pelo padrão aqui, esse conjunto é um conjunto que é formado pelos números pares. Uhum. Né? 0, 2, 4, 6. Aí depois vai vir um 8, vai vir um 10. Porque tá pulando de 2 em 2, né? Aí de 2 em 2, tá pulando de 1 em 1. Aí não... Bom, como você quiser definir. Esse aqui, ó, acho que essa é a resposta já. Esse aqui não é porque não tem só número par. Tem número ímpar também. É. Né? O 0 é par, né? A gente fala que o 0 é par. Mas aqui tem número ímpar também, ele é infinito. Então, ele é um conjunto infinito, mas não é um conjunto dos números pares, como perguntou aqui. É. Então, descarta. Esse aqui também é finito, os números pares são infinitos. E aqui é o conjunto, né? É. Que conjunto é esse aqui? É o conjunto 0, 1, 3 e 5. 3 e Né? 5. E tem mais elementos que eu nem sei quem é, porque aqui, como listou o 0, não é nem o conjunto dos números ímpares, né? É. Porque o 0 não é ímpar. O 0 é considerado par. Então, agora eu vou voltar para a tela da atividade. Acho que dá para fazer por aqui, não precisa ir lá na quadra, não. Se precisar, a gente vai lá para o quadro. Ó, segunda questão. Seja A igual a 1, 2, 3 e 4, e B igual a múltiplo de 2 menor que 4. Vai ter que ir lá para o quadro sim. Porque como o conjunto B ele não está na forma por extenso, eu vou precisar passar para a forma por extenso, para poder entender. Então, eu vou conseguir fazer a questão. Que nem eu falei contigo. Tem hora que vai ter que mudar a forma de escolher o conjunto, senão você não consegue fazer. Você não, nós, né? Nós estamos fazendo aqui. Ah, eu já coloquei a união aqui, né? Eu parei de falar da apostila, mas aqui está cobrando união. Então, eu vou explicar a união agora na atividade já. O que é a união? Esse símbolo aqui, ó, U, é o símbolo de união. O que é a união entre A e B? A união entre A e B é você colocar todos os elementos juntos num conjunto só. É o que a palavra fala mesmo, né? Você unir dois conjuntos é você juntar todos os elementos num conjunto só. Então, eu tenho que enxergar quem são os elementos do conjunto B. O A já está aqui para mim. Mas e o B? Como é que é o B? Bom, o B, ele segue duas propriedades. Ele é múltiplo de 2 e é menor que 4. Então, primeiro tem que entender quem são os múltiplos de 2. Tá? Então, eu vou chamar de N. Quem são os múltiplos de 2? São aqueles números que multiplicado o produto por 2. Com exceção do zero, né? O zero não entra, mas quais são os valores que aparecem na moda de 2? A partir do 1. Quando você multiplicar 1 vezes 2, dá 2. Aí depois do 1 vem o 2. 2 vezes 2, 4. Aí depois o 3. 3 vezes 2, 6. Aí depois o 4. 4 vezes 2,
e assim por diante. Então, esses que eu estou escrevendo aqui são os múltiplos de 2. São os números que aparecem na tabuada de 2. É o produto de um número natural, que não tem o zero, né? O natural tem zero. Então, não inclui o zero a partir do 1, que você multiplica por 2, você tem os múltiplos de 2. Só que esse conjunto B é formado pelos múltiplos de 2 menor que 4. Então, quem são os múltiplos de 2 menor que 4? Só esse aqui. Nem o 4 é menor que 4, ele é igual a 4. Então, na prática, reunindo as duas propriedades, o meu conjunto B, se eu for escrever por extenso, só pode entrar o elemento 2. Ele é um conjunto unitário. Aí, depois que eu enxergo quem é o conjunto B, eu posso fazer a união de A com B. Eu posso juntar tudo. Se eu juntar os elementos que estão aqui com o elemento que está aqui, eu vou ter o A união com B. Então, eu vou ter o 1, eu vou ter o 2, eu vou ter o 3, eu vou ter o 4. E eu poderia colocar um aqui, tá? Porque esse 2, vamos lá, esse 2 é do conjunto A e esse 2 é do conjunto B. Só que não se faz isso. A gente não repete um elemento. Então, na verdade, é só 1, 2, 3 e 4. Que é o próprio conjunto A. É esse aqui. Tá? Sempre que você faz união de um conjunto com o outro que já tem o elemento que ele tem lá, não vai alterar. A união não vai ganhar nada. Se já tem aquilo lá, então não muda. Então, aqui na atividade, ia marcar aqui, ó. Essa primeira seria aqui. Aí, a terceira questão. Considere o conjunto A, formado pelas letras B, C e D, e o conjunto B formado pelas vogais. Igual aquele lá da apostila, só que a diferença é que aqui o nome dele é B, não é B. Não vai alterar em nada. A letra é só para nomear o conjunto, para diferenciar. Ó, tem um conjunto com a letra A e tem um conjunto com a letra B. Podemos afirmar que A está contido em B. Então, para eu analisar essa frase, eu tenho que ver se todos os elementos que estão aqui no conjunto A também estão aqui no conjunto B. Como foi definido a relação entre conjunto com conjunto. Bom, o A, sim. O A está no A e também pertence ao B. Já o B não está no conjunto A, mas ele não está no conjunto B. Então, isso aqui já me diz que o conjunto A não está contido no conjunto B. Porque eu preciso que todos os elementos do conjunto A pertençam também ao conjunto B, para que eu possa afirmar que A está contido no B. Aqui, eu vou também printar essa tela para levar lá para o quadro, que é importante. Eu vou printar assim. E acabou marcando ali, né? A gente vai ignorar isso aí. Vamos considerar que marcou. Vou botar a apresentação lá no nosso quadrinho de novo, que vai nos ajudar a entender o que eu quero dizer. O que você está achando da aula por aqui? Achando boa. Usando as tecnologias. Tô achando boa, né? Assim, ajuda também na explicação, né? Que às vezes a gente fica sempre em dúvida, né? Em alguma coisa. De certa forma, é até em alguns aspectos, tem mais qualidade do que aula em sala de aula, né? Com certeza. Não tem barulho.
Não tem barulho. Esse é mais um ponto positivo, mas depende da casa também, né? Tem casa que ela está estudando, está com barulho de panela, com barulho de piano. É pra onde correr. Verdade. Mas, assim, a gente, na pandemia aí, né, discussões giram em torno disso. O quão prejudicado fica o ensino se o estudante não tem um professor ali do lado falando com ele. Bom, a gente consegue driblar, né, isso através da imagem, né, da internet. Não tem o calor humano, mas isso é um ponto negativo. Mas o ponto positivo é que a gente tem uns recursos infinitos aqui em relação à multimídia, né? Eu posso aqui mexer com vídeo, trabalhar com imagem, trabalhar com... A minha tinta da caneta nunca seca, né? A sala de aula é a caneta que vai secando, a gente tem que estar sempre recarregando, nunca fica bom, né? Então, tem muita coisa positiva. A gente tem que ver também o lado positivo das coisas, né? Tá difícil, né? A situação não tá boa. Essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, todo dia morrendo gente, algo assim que... É verdade. Tá não é nada fácil de lidar, mas a gente não pode se entregar, né? Aqui se debatendo para não se afogar nesse mar de incertezas que nós estamos vivendo. Então vamos lá, vamos continuar então. Aqui, falando, né? E isso aqui está escrito assim, simplesmente, ó. Organizado, bem mais enxuto, bem mais sucinto. A mesma coisa que está sublinhada aqui, através da letra de uma frase, né, da língua portuguesa, está expressa aqui nessa simbologia matemática. A matemática simplifica muitas coisas, mas a gente tem que entender esses símbolos. Tem que saber que aqui significa estar contido. Exatamente escrito aqui, ó. Tudo isso foi trocado por um único símbolo. O A e B continuou na frase. Está contido em, né? Só que isso não é verdade. A gente viu que o B é que não está contido. O certo é não estar contido. Cortadinho, né? Pois, por exemplo, B pertence a A e B não pertence a B. Ele deveria pertencer a B também, para estar contido. Não só ele, como todos os outros. O C e o D também. Nem o C, nem o D também está contido. Mas basta um não pertencer, que a gente já pode garantir que ele não está contido. Todo o conjunto. Em diagrama, seria algo mais ou menos assim, ó. Conjunto A e conjunto B. O que é isso que eu consigo aqui? Tem alguma coisa aqui que está estranha. Está apagando aqui. Então, o conjunto A, ele tem quem? Ele tem o A, só que o A ele fica nessa região aqui, ó. Que é uma região tanto do A quanto do B. É isso. Aí o B está aqui, não tem o B, o C está aqui e o D está aqui. É uma região que não tem o B. E os outros elementos do B estão na região que não tem o A. E o A e o U. Seria assim. Aí coloca um pontinho, né? Para marcar a posição deles. Mas não precisa não, só para ficar botando no livro. Então o A é o único elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Sim. Fazer o conjunto A azul, isso fica mais visível. Então, essa região que está o A é a região da interseção. Que tem a união com B, que é tudo. A gente pode fazer uma legenda aqui.
Onde tiver risquinho preto, é a união. Aqui. E a interseção, que é esse símbolo aqui, a gente vai falar que é um xadrezinho. É aqui, ó. Mas voltando ao assunto, depois a gente fala mais sobre isso aí. Vamos avaliar essa informação aqui, ó. Que está marcado aqui, mas eu não sei ainda não. Eu marquei sem querer na hora lá. B está contido em A. Em outras palavras, B está contido em A. Eu vou avaliar. Isso é verdade ou mentira? Como é que eu avalio isso? Eu tenho que ver se todos os elementos que estão no B também estão no conjunto A. Isso é verdade? Não. Não. Só o A. O E, o I, o O e o U não está. Não está isso. O B estaria contido no conjunto A se o diagrama, ao invés de ser isso aqui, fosse assim, ó. Esse aqui o B e o A envolvendo o B. Só existem 3 posições relativas de diagrama entre dois conjuntos A e B. Essa aqui, que tem uma interseção, essa aqui, que um conjunto está dentro do outro, e essa aqui, quando eles não têm nenhuma interseção. Sim. A gente fala que são conjuntos disjuntos. Não tem nenhum elemento em comum. Então, aqui B, na verdade, não está contido no conjunto A. Essa afirmação é falsa. Porque isso aqui não está acontecendo. Nós temos esse diagrama aqui para essa questão. Agora vamos avaliar essa afirmação. O elemento E pertence ao conjunto A. Isso é verdade? Não. Não. O elemento E não está aqui dentro do conjunto A. Está no grupo B, né? É. Então a resposta correta é qual? Oi? Então a resposta correta é essa aqui, ó. Isso. E pertence ao conjunto B. Ok. Qual é aqui? Ele pertence ao conjunto B. A não pertence a B está errado. A não pertence a B está errado. Porque o A pertence sim, ó. Olha ele aqui. No conjunto B. Então a resposta correta é essa mesmo. E pertence a B. Isso. Isso. Vamos seguir em frente. Para terminar essa atividade aqui, então, assinale um conjunto vazio entre as opções abaixo. Aí, essa questão, nós temos que escrever na forma do extenso, porque está na forma de propriedade. Eu não consigo fazer isso olhando para aquilo ali. Eu tenho que olhar para os elementos enumerados dentro das chaves, separado por vírgula. Vamos fazer isso. Qual é o conjunto vazio das opções aí? Então, ó, o conjunto A é formado por número par entre 5 e 7. Então, para ver os números pares entre 5 e 7, eu vou relacionar aqui os números inteiros entre 5 e 7. Pronto. Número par entre 5 e 7 só tem o 6. Sim. Então, esse conjunto aqui, em outras palavras, escrevendo ele por extenso, é esse aqui. Tá? Tá. Então, ele não é vazio, ele quer o vazio. Esse aqui é unitário, tem um elemento, né? Vazio é quando não tem elemento nenhum dentro.
Lembra? Oi? A questão pede que você assinale entre as opções um único conjunto vazio. Sim. Eu já vi aqui que a primeira opção é um conjunto unitário. Não é vazio, ele tem um elemento dentro. Certo? Certo. Vamos para a opção B. Número ímpar. Conjunto B. Número ímpar entre 11 e 21. Então a gente faz o quê? A gente pega lá, a partir do 11, e começa a listar os números entre 11, naturais, né? 11 e 21. Pronto, estão aqui. Então, para o número ímpar, 11 e 21, primeiro eu vou 11 e 21. Então, todos esses aqui, certo? Está me acompanhando aí? Estou te acompanhando. Depois que eu vi os números entre 11 e 21, eu vou começar a marcar quem é ímpar. Então, entre 11 e 21, quem é ímpar? Então, é esse daqui, ó. 13, 15, 17, 19. 19, que é número que não termina com número par, né? Então, o conjunto B, escrito por extenso, é o conjunto que é formado pelo número 13, 15, 17 e 19. Isso é um conjunto vazio? Não. Não, então não é a letra B. Lembrando, ele quer que descubra quem é o conjunto vazio. Só tem um aí, que é descarte aqui também. Vamos descartar. Vamos para C. Número divisível por 3 entre 11 e 21. De novo, eu vou lá escrever esse conjunto em forma por extenso, né? Então, vou começar a fazer uns registros. Primeiro, tem que ver quem são os números entre 11 e 21. Você pode começar também escrevendo os divisíveis por 3. Porque como é um conjunto formado por duas sentenças, você tem que ver as duas, né? Você pode ver primeiro os que são divisíveis por 3, depois ver quem é que está entre 11 e 21. Mas acho que é mais fácil de escrever os números que estão entre 11 e 21. Já está escrito aqui, né? Está sublinhado aqui, ó, os números que estão entre 11 e 21. Aí, dentre eles, em vez de eu ficar procurando ali quem é ímpar, nossa missão agora é destacar quem é divisível por 3. O que é o número divisível por 3? É aquele número que, quando você divide por 3, dá resto zero. Em outras palavras, são os números que aparecem na tabuada de 3. Em outras palavras, são os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? Nessa lista aqui. O 12. 12 é igual a 3 vezes 4. Para ficar mais fácil, vamos fazer assim. 3 vezes 4, 12. Então, 3 vezes 5, que é o outro depois do 4, né? 3 vezes 5, 15. 15 está ali? Está ali. 3 vezes 6, 18. 18 está ali. 3 vezes 7, 21. 21 não está mais. 21, ó. 21 está aqui. Eu estou entre os números. Eu estou só vendo os números que estão entre 11 e 21. Então, os valores que se fazem, essa propriedade aqui, divisível por 3, e essa propriedade aqui, simultaneamente, entre 11 e 21,
São só os que eu calculei. Logo, eu posso escrever o C por extenso dessa forma aqui. E eu tenho que pensar, esse é um número, esse é um conjunto vazio? Vai responder aqui a questão. Eu acho É que vazio não. esse conjunto? Não é, tem elemento dentro, É, então descarta essa também. Conjunto D está quase acabando, né? Seria número mais fácil. divisível por 5 entre 10 e 15. A gente vai terminando aqui, já é o suficiente. A gente também não vai sobrecarregar, porque como só dois, né? Se tivesse mais gente, né? Ficar Verdade. pesado. Mas só você prestar atenção é uma aula particular, né? E aí cansa um pouco, né? Fica cansativo para você aí. Para mim também, um pouquinho, porque quando tem mais gente, eles também participam, então eu fico mais tempo calado. É, Vamos ver o conjunto D. O conjunto D ele é divisível por 5. Então, vou destacar a primeira propriedade dos elementos do conjunto D. E depois eu tenho que ver os que estão entre 10 e 15. Tá? Então, vamos primeiro ver quem é divisível por 5. Então, a tabuada de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. É só ir de 5 em 5, né? É a 5, tabuada mais fácil que tem. 30, 35. E assim vai. Como eu estou pesquisando os números entre 10 e 15, eu não preciso ficar também botando muito mais, não. Tá, 10, agora eu vou tentar entre 10 e 15 dessa galera aí. O 10 está aqui. O 15 está aqui. Quem está entre o 10 e o 15? 10 e 15. É. Quem está entre o 10 e o 15? O 11, né? Mas aqui, nesse Não, conceito aqui, o 11, o 12, o 13. sim, mas nessa lista aqui, que são os divisíveis por 5. Tá o 10 e o 15. E quem está entre eles? Entre o Nessa 10 e lista o, aqui. entre o 10 e o 15? É. Então, tem o 11, tem o Não, 12. mas o 11 não está aqui. É isso, não tá? Eu estou falando nessa lista aqui, que Ah, são os divisíveis por 5. por 5. Os divisíveis por 5 são esses: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Sim. Nessa lista específica, quem está entre 10 e 15? Ai, agora me pegou. Qual Ah, é a questão? O que o enunciado pede? por isso que eu falei. O que o Oi? enunciado da questão pede para a gente? O número divisível por 5 entre 10 e 15. Não, isso aqui é a opção. O que o enunciado aqui pede para a gente? Agora pegou. O que o enunciado está pedindo aqui? Aí nós estamos tendo essa trabalhar toda para quê? O que está escrito aqui? Ó? O que está escrito aí? Leia para mim. Dá para ler? Tá enxergando aí o quadro? Alô? Caiu? Caiu. Cristiana. Oi, Cristiana.
Oi, professor. É que meu filho aqui acordou. Ah, sim. Ah, Tá escuro aí ou tá com. é que ele estava dormindo. Ah, tá, tá. Ah, tá bom. Então vai encerrar, né? É, Tá bom, então. Ah, então depois, se você quiser deixar alguma pergunta lá, você deixa, tá? Vou encerrar aqui, então. tá bom então. Um abraço. Abraço, professor. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau.